A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Dani, sou esposa de Eduardo e juntos nós somos os líderes do PG Refúgio da Rede de Casais. Hoje eu os convido para ler comigo a epístola do apóstolo Tiago. Capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem de falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Não o lança em resto, e se dar-lhe-á. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se, irmão, abatido na sua exaltação, e rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. Porque sair o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murcharás também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dará a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra em vos enxertada, e qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai, e esta é: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento contra algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com só de vestimenta, e atentar-lhes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserte: assenta tu aqui num lugar de honra, e disserte aos pobres: tu fica aí de pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmo, e não vos fizestes juízes dos maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes os pobres. Porventura não vos oprimisteis os ricos e não vos arrasaram os tributos? Porventura não blasfemaram eles o bom nome que se sobre foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, e sois redarguidos para a lei como os transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que
Aproveita se alguém disser que tua fé não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o seu irmão ou sua irmã estiverem nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns vos lhes disserem, ide em paz, e aguentei-vos, fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiveres obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu creres que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, querem tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão com Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duros que juiz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levada aos impetuosos ventos, se viram como pequeno leme para onde quer que vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se nas grandes coisas. Vede quão grande bosque e um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Deus Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se façam isto. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos vanglorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria de quem é do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitem a paz. Capítulo 4. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiciosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardartes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúme? Antes, dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentei e chorai, converta-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao trem? Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e encontraremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em um lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Capítulo 5. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão contaminadas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua prata se dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e o que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o juízo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meu irmão, tomai por exemplo de aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, aos meus irmãos, não jureis, e nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caís em tentação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai a vossa culpa uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Os convido a fazer uma oração comigo. Senhor, maravilhoso és tu, Pai. Te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra santa e misericordiosa, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que ainda temos, Pai, de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que todos os dias o Teu Espírito Santo venha falar nas nossas vidas e nos transformar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.